Bem-vindo a mais uma revisão pessoal, espero e fico feliz se ajudar alguém. Muito bem, fora dessas referências aqui, faltou colocar o livro do Netter e o livro do Sobota. O primeiro ponto que nós precisamos nos atentar é a anatomia, para entendermos as 6 camadas do córtex cerebral e suas respectivas funções. Então eu preciso entender de anatomia para entender as 6 camadas do córtex cerebral e suas respectivas funções. Então olha só, esse daqui é o sulco central e a parte posterior vai ter, para o nosso interesse, vou tirar esses outros aqui que estão em vermelho e vou deixar em vermelho apenas o que vai nos interessar. Primeiro, o sulco central ou sulco de Rolando. Vai nos interessar o giro pós-central e o sulco pós-central na anatomia, que é interessante. Tá? Você tem aqui o polo frontal, o polo occipital, apenas para relembrar a anatomia. O giro pós-central, que é a parte posterior após o sulco central, ele vai estar responsável por sensações. Então ele é o córtex sensitivo, é o giro pós-central. Interessante, aqui você tem um sulco pós-central. Agora, na parte anterior, antes do sulco central, ou seja, pré, nós temos o giro pré-central e o sulco pré-central. O giro pré-central, ele vai estar relacionado aos movimentos, né? Então é o córtex motor. Muito simples. Aqui você tem a divisão dos lobos, né? Lobo frontal, lobo parietal, lobo temporal, lobo occipital. Aqui você tem as ínsulas, certo? Mais uma vez aqui você tem um sulco central de Rolland, que é extremamente importante para que nós possamos entender as 6 camadas do córtex. Repetindo a mesma coisa com outra imagem, vou te convidar para dar uma olhada nessa imagem do Sobota que está aqui, ó. Aí você tem mais uma vez o sulco central, a parte anterior que tem o giro pré-central, a parte posterior que tem o giro pós-central. Então aqui o pré-central está relacionado com a parte motora e o pós-central com a parte sensitiva. E ambos os córtex possuem 6 camadas, mais uma imagem aqui, falando aqui, ó, córtex sensorial é o córtex pós-central e o córtex motor é o córtex pré-central. E mais uma vez você tem aqui o sulco central. Essas 6 camadas, elas vão ter um nome. A primeira é a molecular, a última é a multiforme. Então eu começo lembrando assim, a primeira é molecular, a última é multiforme. A primeira, molecular, quase não tem neurônio. Já a multiforme já tem muito neurônio. Já aprendo assim, a primeira e a sexta. No meio, nós temos pares de externas e internas com o mesmo nome. Nós temos as externas, são a camada granular e a camada piramidal. A número 2 e a número 3. Internas 4 e 5 também. Camada granular e camada piramidal. Repetindo. Primeira camada molecular, sexta multiforme. E aí nós vamos ter a parte interna e externa. Ou melhor, externa e interna. A externa é a segunda e terceira camada e a interna a quarta e quinta. Então, na externa, segunda camada granular, a terceira piramidal. Na parte interna, a quarta granular e a quinta piramidal. Quais são as funções? O que ela vai ser interessante? O que elas serão interessantes? Primeira coisa, a porta de entrada, você está vendo que tem uma porta aqui, certo? A porta de entrada para o córtex cerebral é o tálamo. Vou repetir. A porta de entrada para o córtex cerebral é o tálamo. A porta de entrada para o córtex cerebral, tálamo. A primeira camada, você pode ver que ela está de amarelinho. E a segunda também. Então, vamos começar a analisar por cores aqui. As camadas que estão de amarelo, que são a primeira e a segunda camada, elas recebem estímulos da região subcortical.
zero segredo, né? Subcortical, pronto, acabou. Já as camadas 2, 3 e 4 de rosa são camadas aferentes, ou seja, recebe informações, certo? Elas recebem informações de diversas partes e elas vão ficar conhecidas como as camadas aferentes para nós. Ok. Já a segunda e terceira camada, granular e piramidal externa, elas possuem uma função super interessante. Eu estou falando dos... elas enviam estímulos para os lados opostos, porque ali, na segunda e terceira camada externa, você vai ter axônios, lembra da decussação? Que vai ir para um lado e para o outro. Elas vão ser responsáveis aí por formar o corpo caloso. Vou repetir. A segunda e terceira camada vão estar responsáveis por formar o corpo caloso. Então, repetindo lá da amarelinha. Recebe estímulo da região subcortical, primeira e segunda camada. Quais são as camadas aferentes? Segunda, terceira e quarta, que recebem informações. Já a segunda e terceira apenas estão responsáveis por enviar estímulos para os lados opostos. E vai vir a se formar uma grande comissura, a maior comissura de todas, que é o corpo caloso. Está lá na lâmina terminal, lembra? E aí, nós temos um detalhe antes de ir para a quinta e sexta camada. A quarta camada, que faz parte das camadas aferentes, a 2, a 3 e a 4, a quarta camada, ela vai estar responsável por receber os estímulos e dispersar para recebe os estímulos aferentes que chegam à camada quarta e eles vão se dispersar para a superfície e as partes profundas do córtex. Então, os estímulos aferentes chegam à camada 4 e se dispersam para a superfície e para as partes profundas do córtex. Isso é muito importante. Significa que ela vai ser a única, olha só, esse que é o ponto, a única, por isso que ela é uma estrelinha, eu coloquei uma estrelinha aqui, que vai ter essa características, que esses estímulos aferentes vão chegar nela primeiro. E a partir dela vão se dispersar pelas superfícies e partes profundas do córtex. Isso é muito importante, isso é muito relevante, porque somente ela tem essa característica específica. E para finalizar, nós temos e não menos importante, isso é importante, isso é relevante dizer, nós temos a quinta e sexta camada, a multiforme e a camada piramidal interna, que são as nossas eferentes, que emitem informações. Beleza? Muito legal, muito interessante isso aqui. Repetindo, primeira e segunda camada recebe estímulos da região subcortical. Segunda, terceira e quarta são as nossas camadas aferentes. A segunda e terceira camada vão estar responsáveis por formar a maior comissura de todas, porque envia estímulos para lados opostos. Estou falando do futuro corpo caloso. Isso tudo na embriologia, lá no desenvolvimento embriológico, hein? A quarta camada é a única que recebe estímulos aferentes, que vai se dispersar para a superfície e partes profundas do córtex. E a quinta e sexta são as nossas camadas eferentes. E a porta de entrada para o córtex cerebral, cada córtex tem essas divisões, é o tálamo. Aqui é possível fazer inúmeras, talvez quase que infinitas associações, lembrando que tem muita coisa ainda que é estudado e não compreendido. Por exemplo, o Alzheimer até hoje não tem cura. E as associações, inclusive, que nós iremos utilizar para entender essas camadas, é focando apenas no Alzheimer e no sono. Dito isso, vamos fazer uma breve revisão do que foi dito em nível anatômico, macroscópico. Você tem aqui o sulco central, gostei muito dessa imagem. Você tem um sulco central. Aqui
na parte posterior você vai ter o giro pós-central, que é sensitivo, e óbvio, você tem aqui na parte mais anterior o giro pré-central, que está relacionado aí ao córtex motor. Beleza? E nós sabemos que cada um desses córtex possui 6 camadas que nós comentamos. Por que você lembrou sobre isso? Vou lembrar de novo. Depois pesquisa sobre essa ilustração aqui. Parece estranha, e mas tem um valor e uma importância para a descoberta científica gigantesco, bem interessante. Mas não vou me deter. Mais uma vez, você tem uma representação aqui da parte sensorial e da parte motora. Lembrando que o sensorial é o pós-central, é o giro pós-central, córtex pós-central, e aí a parte motor, o córtex motor, é o giro pré-central. Beleza. Mas como se dá, né, esses sinais aí? Eu falei que a porta de entrada é o tálamo. E como é que chega no tálamo? Simples. Lembra lá da medula, do fascículo grácil, fascículo cuneiforme? Puft, sinal, pam, forma fibra arqueada. Isso lá no bulbo, hein? Pam, decussação sensitiva. Pam, lemnisco medial. Tem uma ajudinha do lemnisco lateral também. Pum, vai para o tálamo. Poxa, o tálamo, eu já sei, não é segredo que ele é a porta de entrada. Para onde vai? Para o giro pós-central. O giro pós-central é o sensitivo. Agora eu te pergunto, qual é a camada que recebe de cara todas essas sensações? É a nossa estrelinha, certo? A quarta camada é a nossa estrelinha recepsorzinha, guerreira. E aí, essa quarta camada ela vai ficar maior, mais espessa. Por quê? Porque ela está trabalhando mais. Esse raciocínio serve para eu identificar se a camada 4 está mais espessa, significa que é o giro pós-central sensitivo. Agora, como é que eu faço o mesmo raciocínio para poder identificar outro córtex? Muito bem. Você tem um giro pré-central, que é o córtex motor, ele vai emitir axônios, que vai descer, né? Vai passar pela substância branca do cérebro, tronco encefálico, pirâmide bulbar, medula. E para onde ele... Isso é eferência, né? Então ele emite os axônios. Adivinha quais são as camadas que serão mais espessas do giro pré-central? Se a função dele é essa de emitir mais axônios. São as camadas de eferência. Ficou fácil. Quais são as camadas de eferência? 5 and 6. Very easy, very interesting. Okay. No secret, man. Look here. Look here. Córtex. Você tem um córtex aqui. Parte sensorial. Qual que é? Com certeza é esse. Olha a camada número 4. Não tem como você dizer que não é o giro pré-central. Impossível. Agora aqui está um pouquinho só. Então, eu já não posso dizer que é o córtex pré-central. Com certeza é o córtex pré-central. Com certeza não é o córtex sensorial. Porque aqui, de fato, é o córtex sensorial. Porque a quarta camada, que recebe essas aferências e vai transmitir lá para a parte profunda, etc., está mais espesso. Está trabalhando mais, está mais forte, está mais musculoso, maior. E aqui já não ocorre isso. Porém, a quinta e sexta camada, que é a camada de eferências, está mais bem trabalhada. Ou seja, com certeza esse daqui é o giro pré-central. Com certeza esse aqui é o córtex motor. Deu para entender a lógica? Simples, né? Isso daqui tudo está ocorrendo no desenvolvimento embrionário. E aí, com o tempo, a criança nasce, o que continua acontecendo? Vários processos, entre eles o desbaste, que é retirar o excesso, o não uso de vias, neurônios que não vão ser utilizados. Entendeu? Por exemplo, no motor você não vai precisar da quarta camada assim.
certo? Interessante destacar isso. Muito bem. O que mais é importante destacar? É interessante frisar que com o passar do tempo vai ocorrer uma maturação desses processos. Essa camada vai ficar maior, aquela vai ficar mais fina. Isso é maturação. Fale em outras palavras da vida. Isso é maturidade. Maturidade? Sim, maturação. Uma pessoa madura, que sabe lidar, analisar as coisas antes de falar, que é muito difícil, né? Bem difícil. Então, o que acontece? Um exemplo clássico aqui é do adolescente, certo? Que nos faz lembrar que essas mudanças do infantil para o adulto também fazem referência não só às experiências à sua volta, mas alterações físicas, não apenas no corpo, mas no cérebro. O adolescente, ele é conhecido por ser inconsequente. Aquele indivíduo que mais age do que pensa. Isso existe uma justificativa, essa é uma palavra muito forte, né? Mas existe um raciocínio que ilustra o porquê, né? Falar que é justificativo é complexo, mas muito bem. O adolescente, né, ele tem o lobo pré-frontal que serve para cognição e estratégia. E esse lobo pré-frontal, ele é a última parte a amadurecer do cérebro. E pensa, no adolescente, ele existe, mas não está muito desenvolvido. E ele serve para regular a amígdala, que aí está relacionada às emoções, certo? Sistema límbico, todo aquele processo aí de euforia, de fazer você pensar, etc. Significa dizer que se eu não tenho um lobo pré-frontal bem desenvolvido que regula a amígdala, esse adolescente vai falar sem pensar e pular numa ideia louca sem avaliar muito bem as consequências. Então, o adolescente ele precisa de muita orientação de alguém mais experiente que ele. Então ele precisa de alguém que tenha mais paciência, de alguém que seja o mentor ou a mentora desse adolescente. Beleza. Indo para as lâminas, finalizando essa parte, que você tem um córtex cerebral, isso daqui está na Unicamp e tal, só você pesquisar. E aí espaço subaracnoide, vaso sanguíneo, aracnoide, pia mater, né? Camada molecular quase não tem neurônio, aracnoide. Quando você vê a camada granulosa, aqui ó, já tem mais neurônios, você tem aqui a pia mater mais uma vez, vaso sanguíneo, camada molecular poucos neurônios, núcleo de neurônios. Aí você tem aqui ó, lá no córtex aqui ó, núcleo de neurônios, tá vendo? Neurônio. Essa imagem aqui tá melhor, da Unicamp. E aí você tem células da glia aqui ó, astrócita, microglia, endotélio, oligodendrose, astrócito, aqui é células da glia, essas coisas, esses três aqui, né? São menores do que as do neurônio. E aí você tem a camada granulosa que tem mais neurônio, camada molecular quase que não tem. E aí você tem um plexo coroide, córtex cerebral, que nós estávamos olhando, cavidade ventricular, muito importante. E aí, no plexo coroide, certo? Deixa eu dar uma olhada aqui. Aí, peraí. E aí, dando um zoom no plexo coroide, nós temos aqui o tecido epitelial cúbico simples, very, very important. O plexo coroide ele vai ser responsável por produzir o líquido cerebroespinal, né? Que vai para o terceiro ventrículo, que se houver um tumor lá, por exemplo, e fechar, vai ter hidrocefalia, etc. Mas esse tecido epitelial cúbico simples, ele vai formar uma barreira de oclusão, que vai ser a barreira hematolicórica, que eu coloquei aqui, né? Barreira hematoencefálica e a barreira hematolicórica são estruturas importantes que regulam o que entra e sai do sistema nervoso central. Então vai proteger seu cérebro.